Olá, sejam bem-vindos ao canal Trame Knowledge and Software. E o objetivo deste vídeo é mostrar o recurso de análise não linear geométrica do Trame e como você pode tirar o melhor proveito deste recurso, entendendo alguns conceitos relacionados à análise não linear geométrica. Todas as teorias que nós utilizamos, em especial na engenharia civil, são para estruturas que se comportam em regime de pequenos deslocamentos. Quanto mais deslocável for essa estrutura, o comportamento não linear passa a ser cada vez mais importante. Então, para estruturas onde nós temos aqui pequenos deslocamentos, uma análise linear elástica é suficientemente capaz de representar de forma adequada o comportamento real ou próximo do comportamento real da estrutura. Quanto maiores os deslocamentos, são necessários métodos mais avançados para representar as não linearidades que são apresentadas pela estrutura. Que não linearidades são essas? Não linearidade física e não linearidade geométrica. Então você tem, por exemplo, a análise não linear elástica. Então aqui é o que nós chamamos de análise não linear geométrica, né? Ou seja, você ainda está em regime elástico, porém você considera as não linearidades geométricas da sua estrutura. Você tem um segundo tipo de análise linear e inelástica. A não linearidade geométrica é desprezada, mas a não linearidade física é considerada. Depois você tem a análise não linear inelástica, onde você tem tanto a não linearidade física quanto a não linearidade geométrica consideradas. Então, esse modelo é um dos que vai se aproximar de maneira mais adequada ao comportamento real da estrutura, principalmente quando essa estrutura for muito deslocável. Então, saber qual é o tipo de análise adequado a ser utilizado é de fundamental importância em qualquer projeto de engenharia. Qualquer elemento de barra, né, que é o elemento utilizado no trame para análise de estruturas, quando ele tem um deslocamento em relação à aplicação da carga normal, né, então você tem aqui, você vê os nós da estrutura de uma forma global deslocados, né, um deslocamento delta maiúsculo, né, que é o P delta, né, então você gera uma excentricidade na aplicação do próprio carregamento normal. Isso gera um efeito não linear, né, da estrutura. Tá? Ou no caso aqui, o P delta grandão. Né? Só que internamente, ainda em função desse esforço normal, também surgem, e também de momentos que são aplicados nas extremidades das barras, e mesmo ao longo da barra, através de um carregamento transversal, né, surgem as deflexões, né, o que a gente vai chamar de linha elástica, né, que também geram excentricidades em relação ao próprio eixo da barra. Tá? Então, ela deixa de ser retilínea e essa não retilineidade da barra faz com que essas excentricidades também gerem efeitos de não linearidade geométrica. O método de análise implementado no trame é o método da carga de gravidade iterativa, tá? Que é um procedimento simplificado para análise não linear da estrutura. Mas, originalmente, ele é próprio, ele é mais adequado para representar o P delta maiúsculo aqui, né, que seria o P delta global, né, a não linearidade geométrica global e não local da barra. Tá? Como é que funciona esse processo? Então, você faz a análise pegando aqui uma barra engastada, né, livre na outra extremidade, sob efeito de cargas gravitacionais, sob ação de cargas gravitacionais. Então você tem aqui dos deslocamentos de uma análise linear, chamada de primeira ordem, né, você vai aplicar os carregamentos que geram compressão nas barras, né, e aí o efeito dessas cargas sobre a geometria atualizada, ou a geometria na sua posição, deslocada, né, vão fazer com que surjam mais deslocamentos. Aqui um deltinha, um
né? Então, vamos pensar aqui no ΔI, seria o deslocamento de primeira ordem, né? Δ1 são os deslocamentos que surgem a partir do efeito, né, da ação das cargas gravitacionais sobre a estrutura na sua posição deslocada. Tá? Aí, esse deslocamento Δ1 é utilizado de novo, né, uma nova atualização da geometria, né, e sobre esse Δ1 são aplicados novamente os carregamentos gravitacionais. Surge aí um Δ1,2. E aí sucessivamente, olha, eu vou pegar esse novo deslocamento e vou aplicar novamente as cargas gravitacionais sobre esse deslocamento, né, que é a ação da carga gravitacional sobre o deslocamento 1,2. Né? E aí vou calcular 1,3 e assim sucessivamente. Quando esses dois deslocamentos forem aproximadamente iguais ou forem muito próximos, a diferença entre Δ1,2 e Δ1,3 ou Δ1,1n com Δ1,1n mais 1, quando forem muito próximos esses deslocamentos, dentro de uma certa tolerância, o processo convergiu e aí você tem o deslocamento final da estrutura, né, que é a soma de todos esses deslocamentos. Então é feito através dessa análise da carga de gravidade interativa, por isso que se chama carga de gravidade interativa. Então você aplica os carregamentos gravitacionais sobre a estrutura. Tá? Então no trame foi implementado esse método, que é bastante adequado para análise de pórticos de edifícios. Tá? Outras geometrias já não é tão indicado. Okay? É bom que isso fique claro para que a gente saiba utilizar o programa de acordo com as suas limitações. Né? Aqui um estudo, né, sobre a não linearidade geométrica em projetos de edifícios. Então vou pegar do André Luiz Bank, tá? Um trabalho que ele desenvolveu lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu retirei um exemplo que ele analisou. Esse modelo, inclusive, já havia sido elaborado por outro autor, né, pelo Arthur Pita. Tá? O trabalho dele é Edifícios de Pequena Altura, Normalização Simplificada, né, apresentado aí na revista Ibracon, tá? Em 1996. Então aqui nós temos um edifício de múltiplos pavimentos, um pórtico, né, de um edifício de múltiplos pavimentos, onde nós temos carregamento distribuído sobre as vigas, 1 tonelada por metro, 1,5 toneladas por metro, 201, e a carga horizontal de vento, provavelmente, né, já aplicado aqui no nível das lajes dos pavimentos, né, e cargas verticais, aplicados nos nós, provenientes provavelmente dos pórticos no plano normal aí da tela. Tá? No plano normal é esse pórtico, é o plano desse pórtico. Então aqui você tem as características de modo de elasticidade, seção transversal das barras, né, 30 por 20, para as barras verticais, que são os pilares, e 13 por 55 para as barras horizontais, que são as vigas. Tá? Eu já montei esse modelo no trame e vou fazer a análise aqui para que vocês possam ter uma comparação com os resultados que o André Luiz Bank obteve no trabalho dele, onde ele testou vários métodos, né, de análise não linear geométrica da estrutura. Tá? O esquema estático, enfim, que é articulado, né, e nós vamos ter aqui as ações. Na verdade, eu vou considerar só essa ação carga. Tá? Aqui está em kN, mas é o mesmo valor lá do Bank. Tá? E foi criada uma combinação com o fator 1, né, para a gente poder fazer análise não linear geométrica. Porque o trame ele só realiza análise não linear geométrica a partir das combinações de ações. Tá? Ele não faz análise não linear geométrica dos casos, tá? Mas sim das combinações. Então, vamos para a análise. Não esquecer que de opções você tem que ligar a análise não linear geométrica. Então, essa análise não linear geométrica é o método da carga de gravidade iterativa. Tá? Vamos fazer a análise. Numa análise linear elástica, então isso é um pórtico bem deslocável, tá? Dá para ver até pela configuração deformada da estrutura. 11,58 centímetros. Tá? Na combinação NLG,
quase que dobrou aqui, ó, 21,5. Então um pórtico extremamente deslocável. Num caso desse aqui, obviamente que os limites de deslocamentos para a estrutura não permitiriam um deslocamento tão grande quanto esse de 21 centímetros nesse pórtico. Tá? Então, por força de norma, né, esses deslocamentos seriam limitados e eu teria que aumentar a rigidez dessa estrutura. Mas num caso hipotético, onde é independente de norma, né, se eu tivesse que usar um pórtico desse aqui, seria um pórtico muito deslocável, e somente uma análise com não linearidade geométrica representaria minimamente o comportamento real dessa estrutura, ó, com 21,5 centímetros contra 11,58, praticamente dobrou os deslocamentos, o deslocamento horizontal no topo do edifício. Tá? Analisando aqui o trabalho do Bank, então ele obteve aqui, ó, ele utilizou 4 processos, tá? Então tem análise de primeira ordem, tá? E os processos P-delta, vamos falar assim, né? E tem o processo P-delta tradicional, matriz de rigidez, atualização da matriz de rigidez, ou a matriz de rigidez geométrica, os resultados que ele obteve. Né? Então, o Treme, numa análise sem dividir as barras, né, ele já obteve aqui 21,5, até um pouco próximo já do 25,82, tá? Mas ainda não chegou lá. Ele implementou também um método utilizando a matriz de rigidez geométrica modificada, tá? Onde você, na verdade, acaba tendo um número maior de interações e não consegue chegar ainda. Você chega muito próximo do que seria considerado exato, entre aspas, né? Que seria a utilização de funções de estabilidade da estrutura, né? Que é um outro processo também, que nós vamos utilizar funções dentro das matrizes de rigidez, né? Que levam em consideração, né, de forma um pouco mais exata, né, as rotações ao longo da barra. Tá? Então você vê aqui que numa análise de primeira ordem, olha a diferença de 55%, né, em relação aos resultados em que se considera aí, né, o exato, né, que seriam as funções de estabilidade. E aí um P-delta já vai ficar aí 17%. Então você sai de 55% para 17% aí dos deslocamentos. Para grandes deslocamentos, a gente vê que a diferença é grande. Né? Então o deslocamento no topo, 21,5, né, sem divisão de pilares. Dividindo os pilares, né, nesse caso fiz uma divisão simples aqui, ó, em 4 partes, tá, os pilares. Cheguei num resultado muito próximo, inclusive, das funções de estabilidade, mas principalmente do método que utiliza a matriz de rigidez geométrica modificada ou a matriz de rigidez geométrica simplesmente. Tá? Então ficou muito próximo aqui, ó, apenas dividindo os pilares em 4 partes. Tá? No trame. Né? Então começa a representar, a hora que você divide, que os pilares são os que mais sofrem, né, o efeito das cargas de compressão, o efeito da carga gravitacional sobre os deslocamentos. Né? Então, é nos pilares que a gente normalmente começa a iniciar a divisão das barras. Tá? Uma técnica interessante de convergência é você ir dividindo essas barras num número cada vez maior, até que aumentar o número da divisão de barras já não faça mais diferença. Né? Os deslocamentos já não mudam, o resultado final já não se altera. Tá? Então essa é uma técnica de convergência que é utilizada para isso. Tá? No trame, como é que a gente faz para dividir as barras? Né? Então você vem aqui e desliga os nós com a tecla F4. Né? Você pode selecionar, por exemplo, só os pilares. Ó. Então eu vou selecionar aqui as barras do grupo ativo, que é o grupo pilares. Né? Venho aqui na listinha, aqui no comando, no comando dividir, né? Seto aqui para 4 e clico em dividir. Se eu ligar a tecla F4, eu vou ver que foi dividida a barra aí. Né? Vou dar um Ctrl B aqui para vocês verem os números das barras em 4 partes. Tá? Uma outra análise que foi realizada, em comparação com o Bank,
com a base engastada, usando o mesmo pórtico, o mesmo exemplo, só que engastando a base. A gente percebe que engastando as bases, simplesmente engastando ela na fundação, ó, como é que já diminui os deslocamentos horizontais no topo do edifício. Veja, olha, 4,86, né? Funções de estabilidade. Veja que utilizando o método de funções de estabilidade, eu ainda estou na dúvida, viu, pessoal, entre implementar o KG e funções de estabilidade. Existem algumas dificuldades aqui, práticas, né? E os dois atendem muito bem aos projetos correntes. Tá? O próprio PDelta também atende suficientemente a maior parte dos projetos, muito em função até das limitações de deslocamento que são impostas pelas normas. Tá? Então veja que não tem muita diferença aqui, ó, mesmo num PDelta simples, né, com apenas uma divisão das barras, né, com relação ao resultado final. Então veja que quando os deslocamentos são pequenos, né, a estrutura é menos deslocável, então uma análise linear acaba não sendo tão prejudicial à estrutura. Né? Ela acaba atendendo de forma prática, né, a solução que se pretende dar. Fala que em engenharia as soluções são soluções de compromisso. Né? Então, numa análise linear, o resultado, né, o deslocamento no topo é de 4,78, inclusive no trame aqui. Né? Uma análise linear simples. Né? Desculpa, essa análise de 4,78 aqui é sem divisão de barras, tá? Mas utilizando já o PDelta. Né? O análise linear estática deu 4,31. Bom, nós vamos abrir aqui para ver. Então não deu muita diferença com relação ao deslocamento final, considerando a não linearidade geométrica. Né? Então a gente percebe aqui que conforme o número de divisão das barras, né, divisões que se aplicam nas barras, você vai tendo um resultado mais próximo do que seria o resultado exato. Né? Veja que no KG, já na primeira, com a matriz de rigidez geométrica, né, já na primeira interação aqui, né, com apenas, melhor, apenas com uma divisão nas barras, ele chega num resultado muito próximo do exato. Né? E ele consegue, inclusive, alcançar o resultado exato, né, a partir aí de 5 divisões, né, a hora que você divide a barra em 5 partes, as barras em 5 partes. Já o método da matriz de rigidez, com a matriz de rigidez geométrica modificado, eu vejo que o resultado quase que não se altera, chega muito próximo já com apenas uma divisão das barras, né? Porém, ele não chega no resultado exato. Tá? Então, por mais interações que se faça, né, a gente chega muito próximo, mas ainda não chega lá no que seria o resultado teoricamente exato. Tá? Então, no trame, foi conseguido, foi feito, eu fiz uma tabelinha aqui embaixo, né, montando o pórtico engastado na base. Então você tem aí o deslocamento no topo. Aí fiz a divisão de vigas e pilares. Tá? Dividindo em 4 partes, chega em 4,84, muito próximo aqui do que seria a divisão em 5 partes, né, no processo PDelta comum. Né. E divisão em 5 partes fica praticamente igual, né, ao PDelta implementado pelo Bank. Tá? Com 10 partes, dividindo em 10 partes, eu chego muito próximo do resultado exato, com 4,86. Tá? Então eu consegui uma convergência aqui. Acima disso já começa a não mudar tanto o resultado. Então ele convergiu aí. Na verdade, convergiu até com um pouco menos de 10, tá? Mas eu coloquei aqui com 10 partes. Vou abrir aqui o exemplo com divisão com 5 partes. Né? Aqui eu já deixei a tela preta. Vamos fazer a análise aqui, NLG. 4,84, quase 4,85, né? 4,85, exatamente como está aqui, ó. Divisão em 5 partes, tá? As ações, a análise, né? Está configurada para análise não linear geométrica. Vamos ver aqui o resultado sem aplicar a não linearidade geométrica. De 4,31 para 4,86, né? Aí a diferença já é bem menor, né? Então a gente tem uma relação aqui entre os deslocamentos de segunda e primeira ordem em torno de 1,12, 1,13, 1,14, 16 e por aí vai. Né?
Então acima de 1,10 é uma estrutura de média deslocabilidade, pelo menos. Tá? Vamos abrir aqui o exemplo com divisão de 10 partes. Né? Então, F4. O processo de divisão é o mesmo. Tá? Você seleciona, define aqui o número de divisões e aplica em dividir. Tá? Isso não vai mudar o carregamento já aplicado. Todas as configurações de carga permanecem. Tá? Lógico, o texto vai ficar um pouco encavalado, né? Porque você dividiu em vários segmentos. Mas o restante fica tudo igual. Tá? As propriedades da barra, do material, não se alteram. Tá? Fazendo análise. Deixa eu ver se eu configurei a não linearidade geométrica. Está aqui NLG ligado. Então, com NLG, chegando aqui perto do nó, 4,86,14. Com 10 partes. Tá? Vamos aqui fazer só um último teste. Vamos pegar aqui um exemplo. As pessoas sempre me perguntam, né? Será que a viga baldrame tem alguma influência, né? Nos deslocamentos horizontais, né? Primeiro vamos ver, né? Deixa eu cancelar aqui. Vamos analisar aqui o deslocamento já com NLG, né, no topo, que é bastante, lembra lá do quase o dobro, né? Uma base rotulada. Então, quando você joga um pouco da responsabilidade para as fundações, a gente melhora um pouquinho aí a questão do deslocamento do pórtico, deslocamento no topo desse pórtico, né? É uma soluções para você tentar limitar deslocamentos, tá? Porém, vai exigir aí da fundação uma responsabilidade maior, tá? Então você tem aqui 25 e 42. Vamos jogar uma viga baldrame nesse modelo. Vou pegar uma viga com a mesma rigidez, ó, Ctrl W, né? Ah, aqui eu já tinha dividido, né? Puxa vida, F4. Tudo bem. Vou pegar uma viga com a mesma rigidez que esse BR 130 por 55. Basta ligar, ó. Eu vou desligar aqui o nome dos grupos, que é o Ctrl W. Basta deixar o grupo viga ativo e desenhar a barra, tá? Então vou pegar aqui, ó. Tem que deixar o ponto-chave ligado, mais 3, tá? Opa, deixa eu dar um ESC aqui. Então você vem aqui próximo do ponto, ficou vermelhinho, clica, ficou vermelhinho, clica. Então tá lá uma barrinha na base, né? Vamos ver o efeito disso aí, dessa ação, no deslocamento final do pórtico, tá? Que é bastante deslocável esse pórtico aqui. É um modelo interessante justamente por isso. Né? Com uma base rotulada, ele é bastante deslocável. Com uma base engastada, já ficam bem pequenas, reduz muito, né, o deslocamento no topo do pórtico. Tá? Então, vamos fazer a análise. NLG, olha lá, 5,04. Veja como é importante, né, numa análise elástica, normal, sem a não linearidade geométrica, 4,47. Né? Então ele já cai para uma estrutura aí, provavelmente, de média deslocabilidade, talvez. Né? Uma estrutura extremamente deslocável, né, totalmente esbelta, pode ser uma estrutura de média deslocabilidade. 5,04 contra 25. Né? Então houve uma redução aí drástica do deslocamento da estrutura. Então o baldrame, vamos pensar assim, né, a viga baldrame, gastada aos pilares, né, tem uma função interessante, né, em limitar aí o deslocamento da estrutura. Tá? Então, respondida a pergunta aí para quem tinha essa dúvida. Né? Vamos ver aqui no relatório de análise. Deixa eu ligar aqui também B1 e B2. Quero ver a classificação dessa estrutura. Nós vamos aqui já direto para a combinação NLG. Né? E a estrutura foi classificada como média deslocabilidade. O que é condizente com o gama Z da norma de concreto. Né? Onde você tem aqui 1,18 de gama Z. Aí a não linearidade geométrica também está dando aí em torno de 1,17 aqui, né?
e vai chegar bem perto de 1.2 ali nos pavimentos, como nos nós inferiores, né? O trame, na verdade, ele acaba dividindo, né? Quando você faz uma série de divisão de nós, então cada nível de nó acabou virando um pavimento aqui, tá? De 0 a 16 aqui, né? Então, na verdade, ele pegou, ele entendeu, né? Como você tem 4 vezes 4, você tem 16 níveis aqui, ó, tá? Então ele analisou nível a nível, tá? Os 16 níveis, né? Chamou de pavimento, tá? Lógico que não é, né? Mas pode se entender como níveis, os 16 níveis, né, da estrutura. E aí a partir aqui do quarto, vamos falar assim, né? Do quarto segmento, né? Já foi classificado como de média deslocabilidade, aqui, a partir desse quarto segmento aqui. Tá? Então é isso, pessoal. Gostaria de mostrar essa característica do programa, né, para que vocês possam utilizar ele de uma forma mais eficiente e conscientes também das suas capacidades, mas também das suas limitações. Tá? Então, um forte abraço e até um próximo exemplo. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo.